Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch-FM.com. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mente que Mente, pela Rádio Baruch-FM.com e pelas plataformas de streaming. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. Hoje, a nossa convidada é a Paula Afonso e falaremos sobre a dança como estilo de vida, além de autoconhecimento, comportamento e outros assuntos. Bom, Paula, eu queria agradecer a sua presença aqui. Realmente muito legal ter você aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse. Antes de tudo, falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Paula? Bom, primeiramente, muito obrigada, Bruna, por ter me chamado. É uma honra aqui estar participando com vocês aqui na rádio. É legal essa divulgação da cultura, da dança, do teatro, da música. Bom, meu nome é Paula, eu sou bailarina formada. Trabalho com dança já há muitos anos, mais de 20 anos. E a dança sempre esteve presente na minha vida, né? Desde quando eu era bem nova. Mas a minha profissionalização na dança foi um pouco mais velha, né? Eu já trabalhei só com dança. Hoje eu não trabalho só com dança, porque eu tenho duas profissões. Eu me formei primeiro em Relações Internacionais, hoje eu trabalho na área de comércio exterior, no mundo corporativo. E em paralelo eu tenho uma carreira no mundo artístico da dança. Legal. Sou licenciada, né, em dança, tenho formação em dança pela Faculdade Paulista de Artes, me formei em 2015. Hoje eu trabalho nas duas profissões. Legal. Né? Então, durante o dia eu sou uma supervisora numa empresa e à noite eu sou uma bailarina, uma professora de balé clássico. Tô aproveitando, né, já que você falou dessas duas profissões, como é que você faz para conciliar uma com a outra? A gente está até conversando um pouquinho antes sobre o artista brasileiro que também tem outra profissão, e aí a gente vai conciliando uma coisa com a outra. Como é que você concilia uma com a outra? Então, não é fácil. É necessário, assim, bastante organização e bastante maturidade nesse sentido. Porque eu tenho que virar uma chavinha, né? Sim. Então, eu tô muito ali... diferente, né? É muito diferente. É completamente o oposto, um não tem nada a ver com o outro. Não tem nada de arte no comércio exterior. E tem tudo de arte na dança, né? Sim. Então, durante muito tempo foi difícil pra mim conciliar. Então, teve momentos da minha vida em que eu trabalhei somente com dança e teve momentos em que eu trabalhei somente na área corporativa, por conta de tempo mesmo. Então, eu fiquei um tempo assim, foi pouco tempo, porque como eu sempre dancei, eu sempre dei um jeito de encaixar a dança no meio da minha rotina. Nem que fosse apenas como aluna, apenas fazendo, né? Fazendo aulas. Por exemplo, quando eu era mais nova e eu comecei a minha formação em clássico, fazia faculdade, trabalhava, à noite eu fazia faculdade e eu dançava de sábado, o dia todo. Nossa. Depois eu me formei, então eu trabalhava, eu dançava à noite, quase todos os dias da semana e de sábado. Né? Depois eu trabalhei apenas com dança. Então, eu dava aula, eu dançava profissionalmente, trabalhava com produção artística. Depois, eu voltei pro corporativo, dava aula de sábado. Sempre a dança ali, né? Sempre a dança ali, né? Eu nunca deixei. Depois, eu também deixei de dar aula, fiquei apenas fazendo aula como aluna. Mas também, assim, trabalhava, ia pra academia à noite. Né? Na pandemia, claro, fechou tudo, fiquei parada. E no final de 2020, eu voltei a dançar com uma frequência maior, até por conta do home office, né? Que a gente começou a ficar de home office e facilitou muito a vida de muita gente, inclusive a minha, porque eu encontrei uma academia próxima de casa, que inclusive é de uma amiga minha. Ai, que legal. E voltei a seguir a minha formação. Olha, que legal. E aí eu comecei indo 3 vezes por semana, depois aumentei para 4 vezes por semana, já incluí o sábado, e agora sim, eu vou para lá todos os dias da semana, incluindo o sábado. Eu só não vou dançar de domingo, né? Tá, né? Precisa descansar um pouco. Exatamente. Então, hoje eu já trabalho, né? Já tô voltando a trabalhar com uma frequência maior com dança, não só como aluna, mas como professora e coreógrafa. Tá, legal. E é assim,
é uma organização, tem que ser uma organização bem certinha, né? Por conta do tempo, né? A gente precisa dormir também, né? Sim, precisa comer, tem uma vida social, exatamente. Né? Então, a gente tem que se organizar certinho, mas basicamente eu passo o dia fora, né? Assim, quando eu não estou no home office, eu tenho que ir pro escritório, eu já levo a minha bolsa, e aí eu saio do escritório direto pra academia, chego lá, faço aula, vou dar aula, né? Enfim, então eu vou me organizando dessa forma. É claro que não dá para me dedicar o tanto que eu me dedico no corporativo, eu não consigo me dedicar na dança. Sim, sim. Mas ela tá lá, né? E o intuito é ir se organizando cada vez mais para incluir mais da arte na minha rotina. Legal. Eu vou puxar um pouquinho esse assunto depois, mas eu queria que você primeiro falasse o que te despertou? Nossa, eu quero ser bailarina. Teve algum momento que você lembra? Ou como que você decidiu que você queria seguir essa profissão? Olha, não existia um momento, existia um processo. Ótimo. Né? Eu comecei a dançar, subir no palco na minha vida, assim, a primeira vez, com 3 anos de idade, e nunca mais eu saí do palco, né? Eu fiquei aí de uns anos pra cá sem dançar em palco, e é incrível. Eu voltei a dançar, fiz uma apresentação agora no dia 16 de julho, e eu voltei a dançar, parece que eu nunca saí. Né? Então, eu não sei se isso é um talento, eu não sei se isso é um dom, eu não sei se eu já tenho isso dentro de mim, mas assim, desde a primeira vez que eu subi no palco ali com 3 anos, nunca mais eu saí. Então, eu sempre fiz apresentações de dança, sempre. E assim, não teve um momento em que eu falei, ai não, eu vou ser bailarina. As coisas simplesmente foram acontecendo, e aí eu vi uma oportunidade em um certo momento da minha vida que eu falei, agora é o momento de eu experimentar a dança como profissão. E aí eu fui lá, era um momento da minha vida em que eu estava um pouco entediada no mundo corporativo, eu já estava fazendo faculdade de dança, porque era uma coisa que eu já tinha decidido que eu ia me profissionalizar. E aí eu falei, não, agora é o momento em que eu tenho que me dedicar totalmente à dança, eu quero testar, eu quero ver o que vai acontecer na minha vida quando eu virar bailarina profissional. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Imagino. Né? Foi uma experiência, assim, muito legal. Uma coisa que eu realmente me apaixonei foi por dar aula. Muito mais do que dançar profissionalmente. Ah, legal. Dançar profissionalmente é muito legal, mas eu acabei me identificando com a dança educação, né? Que é são as aulas que hoje eu dou. Dei aula em cursos de formação, dei aula de balé, dei aula de jazz e também já dei aula de contemporâneo, que são as 3 linhas que eu mais dancei. Muito mais o balé do que o resto, né? A minha formação, eu tenho uma formação internacional pela Royal Academy. Legal. Ela é em balé clássico. Legal. Então fala um pouquinho da diferença entre a Paula professora e a Paula bailarina, porque se você está indo mais por esse caminho de dar aula, explica um pouquinho como é que é isso para você. Então, a Paula bailarina... O bailarino, ele é um pouco mais individual, né? As preocupações do bailarino são diferentes da do professor, né? Tá. Então, o bailarino, ele tá lá, né? O foco é no corpo dele. O bailarino, principalmente o clássico, ele é muito mais individual, assim, né? E tem toda a questão emocional também, né? A questão do perfeccionismo, aquela questão de você se superar, né? Sim. Quando você vai... Quando, por exemplo, você vai se apresentar e você tem as coreografias que você vai fazer, né? Bailarino profissional geralmente dança mais de uma coreografia num espetáculo. Existe todo um trabalho interior que você faz, que também é um processo. Sim. Durante os ensaios. Então, você entende os seus limites, você entende se você pode superar os seus limites, mas tudo muito voltado para você, né? Tá. Tudo bastante voltado para você. Já a parte de dança e educação, a parte de ensino da dança, é também voltado para você. Existe um autodesenvolvimento dentro disso. Mas existe também o contato com o outro. Sim. Que existe na parte do bailarino, mas ele não é tão intenso quanto a relação professor-aluno, né? Então, todo o aprendizado que você tem, como, assim, você passa o que você sabe, você passa o seu conhecimento, que na minha opinião é a melhor forma de ajudar as pessoas. Sim, verdade. E você também recebe de volta do seu aluno. Uma troca, né? Uma troca, exatamente, é uma troca. Maravilhoso. E eu acho que esse tipo de coisa é muito importante para o desenvolvimento, para o autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento e para a maturidade emocional. Sim. Né? Você aprende a lidar com as pessoas. Quando você é professor, principalmente nessa área de arte, você lida com todas as idades.
né? Então, você tem criança, você tem adolescente, você tem adulto. Você tem adultos que, por exemplo, não são casados, não têm filhos, então eles se comportam de uma forma diferente de um grupo de mães que estão fazendo balé com você. Olha que legal. Outras coisas, Muito outros legal. focos, outras preocupações, Sim. outro nível de exigência, né? A pessoa tem outras coisas, outras prioridades na vida dela, muitas vezes não está incluso o balé, na maioria das vezes, né? Tá. Um grupo, né, de alunos que todas são mães, por exemplo, ou pais. Você tem outro perfil de aluno, né? Diferente, por exemplo, de um grupo de adolescentes. Sim. Né? Então, Outra no grupo de dinâmica, adolescente, né? você cobra compromisso, porque o adolescente só estuda. Né? Ele Verdade. não tem as preocupações da vida adulta. Então, você Sim. pode cobrar compromisso de adolescente. Tá. Já de um grupo de mães, né, mulheres adultas que trabalham, você não Tem pode outras preocupações, né? Exatamente, você não pode ser tão enfático na parte de compromisso. Então, Tá. você vai muito no ritmo delas, né, no ritmo da classe. Então, você aprende a lidar com diferentes faixas etárias. Legal. E com diferentes níveis de aprendizado. Você vai ter ali diferentes níveis diferentes estéticas corporais, né? Então, você vai ter meninas com aberturas e alongamentos maiores. Você vai ter meninas com mais força. Você vai ter meninas que não tem nenhum dos dois, você precisa desenvolver. Então, você precisa saber e Isso na acompanhar. mesma turma, às Na vezes, mesma né? turma. Tá. Porque você tem ali, vamos supor, uma turma de intermediário de balé, que o que a gente determina? A pessoa tem que ter um determinado conhecimento técnico para estar num nível intermediário. O que acontece? Você acaba tendo diferentes estéticas corporais, geralmente mesma idade, a gente não tem muita diferença de idade, a não ser quando são adultas, né? Aí você tem ali 25 anos, tem uma de 45. Tá. Mas geralmente quando são adolescentes, é o pessoal ali mesma idade, mas você vai ter diferentes estéticas corporais, diferentes alongamentos. Então o grupo... E aí entra a questão das companhias de dança, né? Um grupo na dança e educação, por exemplo, um grupo de meninas ali na sua aula, ele não necessariamente é homogêneo. Você vai ter meninas mais pesadas, meninas mais leves. Você vai ter meninas mais altas e mais baixas, Tá. mais alongadas, alcançam a perna mais alta. Outras que têm mais força, conseguem fazer mais saltos. Então, você aprende a lidar com toda essa diferença dentro da sala de aula. Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente. Bom, e você que está acompanhando o podcast A Mente que Mente pela radiobaruquefm.com e também pelas plataformas de streaming, eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra nas redes da radiobaruquefm.com, no Instagram, @mentepodcast e no YouTube, A Mente que Mente. Eu aproveito e peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem nos canais. Bom, e hoje a nossa convidada é a Paula Afonso e a gente está falando sobre a dança como estilo de vida, além de outros assuntos como autoconhecimento. Você estava falando muito sobre os diferentes públicos que você tem dando aula, né? Eu acho que isso é um portfólio para você, né? E eu achei muito legal que você falou da bailarina ter um processo interno e a professora ter esses dois também, né? Como é que você enxerga o impacto da dança na vida dessas pessoas que muitas vezes não vão seguir uma carreira, mas elas usam a dança como uma maneira de se expressar ou algo que faz bem para elas? A gente tem os públicos que procuram a dança, eles têm diferentes objetivos, né? Então, tem muito relação aí com a vida da pessoa, a vida que ela tem, a qualidade de vida que ela busca. Então, assim, as crianças, as adolescentes, elas acabam entrando muito... Porque gosta de dançar, né? Porque aí tem... Às vezes a mãe coloca porque quer que a criança tenha mais disciplina, que é uma coisa que o balé clássico traz bastante. Quando eu trabalhava com crianças, a gente tem o primeiro estágio do balé clássico é o que a gente chama de baby class, né? Então são crianças a partir de 3 anos. Nossa. De 3 a 6, mais ou menos, né? Tá. É claro já deu que... aula pra... Já. É uma delícia, porque é uma diferença de desenvolvimento muito grande, né? Uma diferença muito grande dos 3 aos 6, né? De desenvolvimento, né? Tem criança de 6 anos já alfabetizada e a de 3 anos às vezes nem fala. Sim, verdade. Né? E eu lembro até que eu tive uma aluna que ela ainda tinha 2 anos e meio, a mãe dela veio conversar comigo e perguntou se
Ela falou, é muito nova pra eu colocar no balé, porque ela gosta de dançar, porque ela vinha com a irmã mais velha, que fazia balé, a irmã já tinha acho que uns 10 anos, e ela via e ficava depois fazendo em casa. E aí a mãe dela veio conversar comigo, eu falei, olha... Que bonitinho. 2 anos e meio. Ela falou, mas ela ainda não fala, né? Eu falei assim, mas ela vai na escolinha? A gente tá colocando ela na escolinha, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, traz ela na aula, porque... Na aula, a gente tem meninas de 4, 5 anos que já falam muito e, de repente, isso pode incentivar ela. Então, das duas, uma, ou ela se fecha de uma vez, ou ela se abre. Olha que legal. Né? Legal. E aí, o que eu fazia? Eu dava aula, essa classe especificamente era de sábado de manhã. Então, eu perguntava sobre a semana delas. Então, o que eu fazia? Eu criei uma rotina, né? Criança, você tem que criar rotina. Então, elas chegavam... Eu aparecia, elas faziam fila. Eu não precisava nem pedir. Eu já tinha acostumado elas a fazer fila. Então, elas faziam uma filinha, um trenzinho. A gente entrava na aula e eu falava, vocês coloquem as garrafinhas na frente, né? E a bolsa na parte de trás da aula. Já estavam as marquinhas. Eu falava, vocês podem se colocar nas marquinhas. Então, elas chegavam, colocavam a garrafinha na frente, a bolsinha atrás e sentavam na marquinha em borboleta. Né? Que bonitinho, e gente. Todas as meninas que iam entrando... Era uma sala muito lotada. Eu tinha 13 alunas. Tá. Imagina, 13 alunas de 3 a 6 anos, Meu Deus, né? sim. E assim, todas as alunas que entravam nova observavam as amigas e faziam igual, né? Já entendia. Olha só. E eu acabei focando um pouquinho nessa aluninha porque ela era mais fechada e ela não falava. Então a gente tava sempre estimulando. Então eu perguntava pra ela, o que você fez na semana? Você foi na escola, né? E aí ela começou a se soltar. E aí, deu uns 6 meses, assim, a gente fez uma apresentação no palco, né? Numa mostra interna da escola, que eu trabalhava na época, isso já faz alguns anos. As meninas dançaram, os pais ficaram boquiabertos e essa menininha dançou. E aí, depois dessa apresentação, ainda ela veio falar comigo e falou assim, nossa, minha filha tá tagarela. Né? Ela conta tudo, ela coloca as bonecas e ela dá aula de balé. Sabe, assim? Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? Porque você vê um resultado no trabalho que você tá fazendo. E é uma aula por semana. Tá. Né? E a criança se sentiu tão à vontade que toda semana ela falava, mãe, hoje é dia de ir no balé? Nossa. Hoje é dia de ir no balé? Hoje é dia de ir no balé? Então, assim, o público que procura você é diferente. Sim. Eu já tive... Por exemplo, eu tive um grupo de adultos, quando eu dava aula numa outra escola, não a que eu dou hoje, que eram só mulheres mais velhas, elas queriam emagrecer. Tá, legal. Então, o que eu fazia? Eu dava uma aula voltada para alguns exercícios. Então, eu dava alguns exercícios que fossem... Era uma aula também só de sábado. As pessoas que faziam não tinham tempo durante a semana, então eu fazia questão de dar uma aula... que focasse nessa coisa de emagrecimento. Legal. Então, eu não pegava muito no pé da técnica. Porque elas não queriam técnica, elas queriam emagrecer. Tá. Né? Elas Por meio da dança, né? Exatamente. Elas queriam outro trabalho corporal. Tá. Elas não queriam virar bailarinas profissionais, com técnica maravilhosa, perna alta. Elas queriam um exercício físico, mas elas não queriam fazer musculação. Tá. Elas não queriam fazer fit dance também, né? Exatamente, elas queriam fazer balé. Muito legal. Então, eu fazia voltado para isso. Então, você tem sempre públicos diferentes e é muito importante você conhecer a turma mesmo que você tá lidando para você saber onde você vai focar. Com certeza. Não é todo mundo que faz balé que quer virar bailarina profissional. Tem muita gente que faz balé porque quer conhecer gente nova, quer ter uma turma para conversar, porque querendo ou não, o balé ele incentiva a amizade mútua, né? A pessoa se conhece, faz trabalho junto. É verdade. Incentiva a criatividade. Então, assim, são N motivos pelos quais as pessoas procuram a dança. Tá. Ensinam só o balé, mas a dança, né? Quando eu dava aula de jazz, eu também tinha alunas que não queriam nada de ser bailarina profissional, elas faziam por diversão. Então eu dava muito exercício, muita coisa assim, muita coreografia, porque elas gostavam de dançar, então eu montava a aula toda coreografada. Que legal. Porque era o estilo delas, elas gostavam. Nossa, muito legal. Né? Então é mais ou menos isso. Em compensação, eu já tive situações, por exemplo, em que a aluna queria uma formação, mas ela não estava preparada. Então, eu tive que conversar e falar, olha, existe uma série de coisas que você precisa fazer. Sim. Você vai ingressar na formação, mas você tem um longo caminho aí para você se tornar bailarina profissional. Então, assim, também existe isso. Também existe você direcionar o aluno. Ó, você quer virar profissional? Você precisa fazer isso.
Você precisa dançar mais tempo, né? Se dedicar mais, né? Exatamente. Então, assim, eu quero ser profissional, fazer uma vez por semana. Não dá, né? Pode até ser que dê, mas o caminho, o tempo de duração para você virar profissional vai ser mais longo. O que foi que aconteceu comigo? Tá. Eu comecei a dançar, mas assim, como eu trabalhava no corporativo durante a semana, eu fazia aula e estudava à noite, por exemplo, eu fazia aula de sábado. É claro que isso atrasou minha formação. Sim. Né? Porque a qualidade de movimento que eu tinha não era o alguém necessário. Que fazia uma todo pessoa, dia, né? Exatamente. Uma pessoa que estava ali no mesmo nível que eu, mas fazia aula de segunda a sábado, ela tinha outra qualidade. Né? Ela estava muito mais perto de atingir, de chegar no profissional do que eu, por exemplo, né? Então, tanto com você como outras pessoas, acho que ter esse direcionamento, porque depende muito da rotina da pessoa também. Exatamente. Então é legal isso, ter essa consciência também, né? E eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Bom, a gente já viu que a arte, a dança é uma ferramenta para também as pessoas se sentirem melhores, né? Como é que você vê a dança, por exemplo, pro seu equilíbrio emocional, né? E das pessoas, você acha que a dança colabora para esse equilíbrio emocional, para, enfim, lidar melhor com as emoções? Colabora. Ela colabora, mas ela também exige uma maturidade emocional da pessoa. Tá. Né? Então, o que a pessoa aprende na dança, né? Ela aprende os seus limites. Né? Legal. E isso é com o tempo, né? A gente também não pode exigir maturidade emocional de uma criança. Sim. Né? A criança, a criança ou adolescente, às vezes ela vai ver uma colega de classe com a perna mais alta, ela vai ficar chateada. Porque ela não tem uma perna tão alta. Esse é o meu caso, minha perna não é tão alta. Tá. E eu tinha amigas com pernas altíssimas, né? Super alongadas. E eu ficava muito chateada. Com o tempo, eu aprendi que eu tenho os meus próprios limites, né? Então, o que o balé, ele acaba, o que ele acaba exigindo, não só o balé como a dança, ele acaba exigindo um certo nível de perfeição. E o pessoal fala muito daquele filme do Cisne Negro e tal. E o que acontece? Eu acho que isso talvez aconteça em todas as áreas de trabalho, não só na dança. Mas a perfeição, ela é perigosa, né? Então... Na verdade, ela não existe, né? Ela não existe, exatamente. A perfeição, na verdade, ela depende do ponto de vista, Exatamente. né? Eu posso ver uma bailarina russa ali e achar que ela tá perfeita. Quando, na verdade, às vezes ela mesma não acha. Exatamente, ponto de vista, né? Então depende, é muito relativo, né? Mas o balé, o que eu acho que ele ajuda muito é na expressão da emoção, né? Na expressão, não só o balé, como todas as danças, ajuda muito na desenvoltura corporal, na expressão das emoções. A arte, em geral, ela é muito pautada no emocional, né? Tanto que a gente hoje tem coisas muito conceituais, tanto dentro da arte visual, da dança, do teatro, que não necessariamente a pessoa segue um roteiro, né? O balé, ele é uma coisa mais, né? Você tem um balé de repertório que conta uma história. O balé, ele já é uma coisa muito mais estruturada. Tá. Mas, dentro da arte, todas as linhas de arte, todas as linhas artísticas, eu sei que a gente tem muita coisa conceitual, né? E eu mesmo já fiz uma performance que ela não tinha um roteiro. Eu fiz uma performance alguns anos atrás sobre o feminino. Legal. E eu fiz uma pintura de um quadro com o meu corpo representando o nascimento de Vênus. Completamente abstrato. Tá. E ali a pessoa interpretava o que ela queria. Verdade. Né? Então... desculpa te cortar, mas acho que a dança, ela tem essa questão de você olhar e cada um, de repente, ter uma interpretação. Exatamente, sim. Dependendo da história, né? Do que o artista ali tá seguindo... Você pode ter uma interpretação diferente. Então, hoje a gente tem muito trabalho conceitual e a arte dá espaço para isso, né? A arte dá espaço para o trabalho conceitual e cada um interpreta do jeito que achar, assim. É lógico que tem uma linha, claro que o artista muitas vezes quer passar alguma coisa, mas o que vai despertar em cada um é muito pessoal, né? Sim. Falando um pouquinho dessa questão da professora, que eu vi que você ama, né? Então, eu olho você falando aqui. Como é que você vê, por exemplo... essas meninas que começam muito cedo e seguem nesse caminho da dança, assim, pra lidar mesmo com essa questão de comparação, do emocional, essa comparação, de repente a menina sobe a perna mais alta que a outra. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, assim, até como uma dica, ou até pras mães que estão colocando as crianças na escola, né? O importante, assim, do lado das mães, tem que saber o que tá acontecendo, né?
Mas assim, essa coisa tende a se regular naturalmente. Conforme a criança vai crescendo, ela vai se regulando emocionalmente para lidar com essa situação. Mas é muito bom ter a orientação da mãe, né? Nessa questão da não comparação. Assim, é impossível não comparar, né? Sim. O que acontece? Nós, como seres humanos, a gente vai sempre olhar o melhor. Então, quando você está numa sala de aula, você vai sempre olhar a melhor da classe. Que é, na sua opinião, né? Sim. Quem é, na sua opinião, a melhor da classe. E você vai tentar ser como ela. Sim. Às vezes você vai conseguir, às vezes não. Eu acho que a orientação da mãe, e principalmente do professor, são muito importantes, principalmente na fase da adolescência, onde a gente se compara muito, né? Uma fase difícil, né? É uma fase bastante difícil, onde a gente está se conhecendo, onde a gente está saindo da infância e entrando numa idade mais adulta, onde a gente responde muito mais pelo que a gente faz, né? Então, nesse momento, eu daria um conselho para as mães: preste atenção no seu filho, né? O que está acontecendo? E isso não só para a área da dança, mas para todas as áreas, né? Sim. Mas assim, se comparar, vou fazer 34 anos, até hoje eu me comparo. Tá. Porque isso é normal, a gente vai sempre olhar a pessoa que a gente acha que é melhor que a gente e se comparar. O importante é que isso não destrua a nossa autoestima, né? Então sempre cuidar. E aí vai um conselho para os professores: evitem comparar os alunos. Isso, muito bom. Né? Muito bom. Evitem comparar os alunos, porque os alunos já se comparam. Não se preocupa. Não se preocupem em comparar os alunos, porque eles já se comparam, tá? Isso é normal, principalmente quando a gente tá falando de uma coisa muito estética e visual, né? O visual, ele já é uma coisa que estimula a comparação. Então, eu diria aí um conselho para os professores: não comparem seus alunos. Cada aluno vai ter um corpo, principalmente no Brasil, gente. Se você estivesse dando aula lá no Bolshoi da Rússia, você teria ali um grupo de balé muito mais homogêneo, um grupo de dança mais homogêneo. Todo mundo tem o mesmo corpo. Aqui no Brasil, não. A gente tem uma mistura muito grande. Você vai ter meninas mais encorpadas, meninas mais magras, meninas mais baixas, meninas mais altas. Então, é muito raro ser homogêneo. E aí, não é legal você comparar os alunos. Tá, muito bom. A não ser que seja... Eu não sei se existe uma comparação saudável, mas a não ser que seja incentivando pro melhor, porém respeitando os limites. Sim, muito bom. Né? A mente que mente. Bom, pessoal, e o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui. E eu gostaria muito de agradecer a Paula. Queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para as pessoas. Eu gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade, a Rádio Baruch, a você, Bruna, por ter me trazido. E deixar uma mensagem assim: eu recomendo que todos se envolvam com arte, independente da linha artística, né? Porque é uma área maravilhosa, assim. Sim. E é isso, eu posso deixar os meus contatos aqui. Sim, por favor, deixe os seus contatos para as pessoas te conhecerem. O meu Instagram profissional é @epadança. EPA. EPA, E de espaço, Paula Afonso, EPA. Dança, sem o C cedilha, então Danca. Então podem me seguir lá eu vou colocar conteúdo, tem muita foto minha artística. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, eu tô super aberta. E é isso. Legal. Muito obrigada. Incentivando a arte. Maravilhoso, maravilhoso. E eu deixo o convite para que vocês escutem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais. A gente está no YouTube, A Mente que Mente, Spotify, @Mente Podcast e também pelas redes da radiobaruchfm.com. Nos acompanhem nas redes, curtam e compartilhem. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinreb, sonoplastia e coordenação de Afrânio Vanderlei. Obrigada, pessoal, e até os próximos episódios. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da radiobaruchfm.com.